E aí, pessoal? Vamos para mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre área de superfícies planas, tá bom? Vamos explorar todas as áreas e resolver muito exemplo. Cada área, nós vamos resolvendo aí, cada situação resolvendo algum tipo de exemplo, tá bom? Então vamos direto para a aula. Tem muita coisa para a gente ver. E a gente vai começar das mais básicas até umas áreas um pouco mais complicadas, tá bom? Isso é bem simples também, não vai ter nada do outro mundo. A área do retângulo, a gente sabe que ela é dada pela base vezes a altura, né? Base vezes altura é assim que é calculada a área do retângulo. Então, se alguém tiver um terreno retangular e quer calcular a área, basta para isso calcular de frente e de fundo, né? Que o pessoal fala, né? Ou seja, base vezes altura, que no caso é comprimento versus largura, né? Afinal, altura, nosso entendimento de altura é para cima, né? Mas em matemática acaba se chamando de altura, né? Então, multiplicar, se tem 3 de 7 de frente e 10 de 20 de fundo, por exemplo, tem 140 metros quadrados de área. O exemplo que eu trouxe aí para a gente resolver foi esse exemplo aí um pouquinho mais complicado, que não basta apenas fazer a multiplicação, né? Mas é que a gente vai resolver aqui. Vamos lá, então nós temos, ele diz o seguinte, ó, encontre a área do polígono é dada entre parênteses, determine x. Então a área essa área aqui, ela é 24 metros quadrados. Então é um terreno que tem 24 metros quadrados. A única informação que eu sei é que de frente aqui vale x e de fundo, né, chamar de fundo, né, vale x mais 2. Então eu sei que a área é calculada x vezes x mais 2. Então, minha área vai ser x vezes x mais 2 igual a 24. Então, x vezes x eu tenho que aqui é x ao quadrado mais 2x igual a 24. Então, x ao quadrado mais 2x menos 24, isso aqui igual a 0. Então, nosso discriminante aqui, nosso delta, né, vai ser igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Então, fazendo agora aqui esta conta, nós vamos ficar com o seguinte. Delta igual a 4, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 96, menos 24 dá mais 96. Portanto, delta é igual a 100. Não é certo? Delta igual a 100. 96 mais 4 igual a 100. O restante da fórmula de Bhaskara a gente sabe que é menos b mais ou menos, né? Menos b mais ou menos delta. B mais ou menos a raiz quadrada de delta, certo? Sobre 2a. Então vai ficar menos b. Então o meu b aqui é 2, então vai ficar menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10 dividido por 2. Então x' vai ser igual a 10 menos 2 dá 8, dividido por 2, 4. X duas linhas é 10 menos 2 com menos 10 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2, que dá menos 6. Ó, pessoal, 4 e menos 6. Só que não pode ser não pode ser negativo, né, pessoal? Não existe medida negativa, não existe menos 6 metros. Então, essa daqui não pode, a minha resposta correta é x igual a 4. Portanto, um dos meus terrenos vai ser as dimensões vão ser um vai ser 4 e a outra vai ser 4 mais 2, ou seja, que justamente dá uma área de 4 vezes 6. Então, as dimensões são 4 e 6. 4 de frente, né? Se eu trouxer para cá, então vai ser 4 aqui de frente e aqui é 6 de fundo, ok? 4 e 6
Tranquilo? Espero que vocês estejam vendo tudo direitinho aí, perfeito. Vamos aí para a próxima área. A próxima área é a do quadrado, bem simples também. Um quadrado é um polígono de 4 lados iguais. Basta pegar o lado A vezes A que dá A ao quadrado. A questão que nós vamos resolver é essa aí, ó. Determina o lado de um quadrado, sabendo que se aumentarmos seu lado em 2 centímetros, sua área aumenta em 36 centímetros quadrados. Então é o seguinte, ó, eu tenho um certo quadrado, vou tentar desenhar aqui o quadrado, pelo menos a ideia dele. Nós temos aqui um certo quadrado, ok? Que media x, certo? Que media x e foi aumentado esse quadrado. Foi aumentado esse quadrado aqui, ó. Foi aumentado esse quadrado em 2 unidades. Agora ele é x mais 2. Claro, aqui eu tinha uma certa área e quando eu aumentei esses 2 centímetros, agora ele é A mais 36, que é o que ele diz, aumenta 36 centímetros quadrados. Então vamos lá. Se aqui aqui é x, então meu A antigamente era x ao quadrado, que é como eu calculo essa área. Essa outra nova vai ficar o seguinte, ó. A minha área, vou botar aqui, a minha área vai ser igual a, o lado agora é x mais 2, isso aqui ao quadrado, tá certo? Só que não é só a minha área, né? É A mais 36. É minha área mais os 36 que aumentou, não é assim? É o valor da minha área agora. Bom, mas esse A eu sei que é x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado mais 36 igual, vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui é o quadrado do primeiro mais 4x mais 4, ok? E aí eu vou poder cortar x agora ao quadrado com x ao quadrado, ficando apenas com 4x igual, o 36 já está aqui, né, ó, parado, e eu vou botar o 4 que está ao lado de 4x, passando para o outro lado vai ficar menos 4. Então 4x é igual a 32. Portanto, x é igual a 32 dividido por 4. Logo, x é igual a 8. Então, x é 8. Então, antes, esse quadrado aqui, qual era a área dele? A área dele, como ele era 8, 8 ao quadrado, minha área era 64. Eu aumentei 2, então, em vez do lado ser 8, agora o lado é 10. Então, minha área agora é 10 ao quadrado, que dá igual a 100. Justamente, né, pessoal? Aumenta 36 centímetros, de 64 para 100. Ok? Isso aqui é só para conferir, essa última parte aqui é só para conferir. Ele quer que determine o lado do quadrado, né? O lado de um quadrado, ou seja, determinar o lado do quadrado. O lado aqui, a resposta é essa aqui, 8. Só para mostrar a vocês que realmente, se eu aumentei apenas 2 centímetros, a área aumentou em 36, né? A área agora do paralelogramo. Nós temos uma área no paralelogramo aí, então a fórmula também é base vezes altura. Afinal, o retângulo, o quadrado, são exemplos de paralelogramo. Quando ele vier desse formato também, o valor dele também a fórmula também é a mesma, base vezes altura. Bom, ele para determinar a área desse paralelogramo aí. Agora é o seguinte, nessa questão aí, não tem altura. Não tem um segmento da altura, ou seja, eu vou ter que descobrir quanto é que vale essa altura aqui, ó, tá certo? Quanto é que vai valer essa altura aí? Tá até de vermelho aqui, ó, o valor dessa altura. E aí isso aí, para isso aí eu vou recorrer aos conhecimentos que eu tenho e vocês têm já de trigonometria. Por quê? Porque se eu calcular aqui, ó, em relação ao ângulo de 30 graus, já que eu tenho um ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho uma hipotenusa. Aqui ele vai formar um ângulo de 90, né, pessoal? A altura sempre forma um ângulo de 90 com a base. Então vai ser o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é 6.
Mas o seno de 30 graus a gente sabe, a gente viu na aula passada, né? O seno de 30 graus é um dos ângulos notáveis, a gente sabe, é 1 sobre 2. Esse aqui vai ser igual a altura sobre 6. Isso aqui vai me dar 2 vezes a altura igual a 6. Isso implica dizer que a minha altura é igual a 3. Ok? Isso aqui implica dizer que minha altura é igual a 3. Então, descobri a minha altura, não descobri a área, que ele quer a área do paralelogramo. Opa, mas se eu já tenho a altura, então a minha área fica fácil, porque a área eu sei que é a base vezes a altura. Logo, a área é igual à base. A minha base vale aqui, ó, 8. Né, ó, essa é a minha base, 8. A altura que eu acabei de descobrir, 3. Então, a área desse paralelogramo é igual a 24. Unidade, metro, né? O metro é unidade quadrada, então 24 metros ao quadrado. Legal, né? Usando aí trigonometria com áreas e tal. Bem legal. Cada conhecimento um puxa o outro. Triângulo, a gente sabe que é a base vezes a altura dividido por 2. Se o triângulo for equilátero, então a fórmula é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se o triângulo for equilátero, que é um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Tá certo? Se os 3 lados forem iguais. Bom, e aí nós temos a fórmula também do trapézio. A fórmula do trapézio, qual é a fórmula do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa daí é a fórmula do trapézio, né? A fórmula que a gente tem para calcular. Então a gente já viu aí a área do retângulo, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. A gente viu a área do quadrado, que é o lado ao quadrado. Vimos aí a área do paralelogramo, que é a base vezes a altura. Nem sempre a altura é dada, você vai ter que achar com conhecimento de trigonometria, como a gente fez. E a gente viu também agora a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Quando o triângulo for equilátero, a ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Não é isso? Ó? Fórmulazinha aí, ó. A ao quadrado, raiz 3 sobre 4, essa última aí. E a base agora do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vai anotando, vai fazendo uma listazinha bem legal e tal, para poder fixar cada areazinha dessa, cada fórmula de área dessa. Vamos lá, determinar a área desse trapézio aqui, ó. Determinar a área desse trapézio. Bom, a gente viu, acabou de ver que na fórmula eu vou precisar, na área do trapézio, eu vou precisar de base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que é que eu tenho? Eu tenho que a base maior vale 10, que é essa base, ok? Eu tenho a base menor, que está lá em cima, a base menor, que vale 6. Eu não tenho a altura. É isso que me falta. O que me falta é a altura, tá certo? Então eu vou ter que calcular aqui, ó, a minha altura, ó, formar um triângulo retângulo aqui e calcular. Essa altura aqui, que vai formar um ângulo de 90 também aqui, né, ó, toda altura, pessoal, forma um ângulo de 90 com sua base. Ângulo de 90 com altura, eu também vou usar da trigonometria, certo? Só que agora eu vou ter que ser esperto, ó, porque agora esse lado aqui não vale 10 e eu não tenho a hipotenusa, né? O que é que eu tenho aqui, na verdade? Né? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de verdade. Ó, eu sei que esse lado inteiro, a base inteira, base maior, vale 10. Mas até aqui, ó, ela vale 6. Então, se ela vale 6 e ao total vale 10, então aqui vale 4. Legal? E eu quero descobrir que a altura. Então, olha o que é que eu tenho. Em relação a 60 graus, eu tenho um cateto oposto e um adjacente. Opa, quando eu trato cateto oposto e adjacente, eu estou tratando de tangente. Então, a tangente de 60 graus é o cateto oposto, vale H, sobre o cateto adjacente, que vale 4. Mas quanto é a tangente de 60 graus? Tem que lembrar lá daquela tabelazinha dos produtos dos ângulos notáveis. A tangente de 60 graus, ela é justamente a raiz de 3. Ok? Ela é igual a raiz de 3. Então, a altura sobre 4. Meu objetivo é descobrir a altura. A minha altura eu já tenho agora é 4 raiz de 3. Descobri aqui o valor da altura. Legal? Agora nós vamos descobrir
quem a área, né? Quem vai ser a área agora do nosso trapézio. Dá para fazer aqui. A área do nosso trapézio. A nossa área vai ser igual base maior, 10, base menor, 6, vezes a altura, que é 4 raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 2. Portanto, a minha área é igual a 16, aí 4 eu posso cortar com 2, que vai dar 2, vezes 2 raiz de 3. A minha área é igual a 32 raiz de 3. Ok? 32 raiz de 3. Mais uma área aí calculada, a área do trapézio. Tá certo? Aí a área do trapézio calculada. Vamos lá. Próximo é o losango. A fórmula de calcular o losango é através das diagonais. É diagonal maior vezes a diagonal menor, né? Considerar D2 a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Vamos lá. Aí ele pega e coloca uma situação como essa. Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Aí o cara diz, poxa, aí só deu a diagonal maior e o resto, né? Bom, aí aqui a gente vai ter que pensar, né, pessoal? Como é que a gente vai encontrar? Bom, a diagonal menor é essa daqui, né? Diagonal menor vai cortar o ângulo aqui ao meio, tá certo? Vai cortar aqui o ângulo ao meio, formar um 90 graus, então aqui vai ser 60, aqui vai ser 60 graus e aqui 60 graus, ok? 60 graus e aí 60 graus. Então eu posso dizer que aqui vale 12, tá certo? E eu quero descobrir justamente uma parte dessa diagonal menor, tá certo? Vou dizer aqui de vermelho para destacar. Aqui, ó. Eu quero descobrir o valor desse x aí, ó, certo? Desse lado aqui, de um desses lados aqui, que está na metade, né? Tá bom? Então, minha diagonal maior é 24. Minha diagonal menor, eu estou chamando de x, então a diagonal menor, o total vale 2x. Legal? Então, eu preciso descobrir x para descobrir minha diagonal menor. Se eu olhar para cá, se eu tirar dali, né, e fizesse um zoom, eu ia ter essa situação aqui, ó, pessoal. Eu ia ter essa situação. Aqui. 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 Essa situação aqui, ó. Certo? Se você preferir, eu posso desenhar até para o lado que nós estamos construindo. 2x, então vai ficar o seguinte, ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Ok? Então eu estou tirando essa partezinha aqui. Deixa eu pintar aqui, ó. Pintar de vermelho. Essa partezinha aqui, ó. Estou tirando essa partezinha aqui e levando para cá. Tá certo? Como se eu fizesse um destaque, né? Colocasse lá. Então eu sei que esse lado aqui vale 12. Eu quero descobrir esse valor x, tá bom? E eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. De novo, né, pessoal? Eu tenho um cateto oposto em relação a 12 e tenho um cateto adjacente. Então, eu estou trabalhando com o quê? Estou trabalhando com tangente. Então, a tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, que é 12, sobre cateto adjacente, que é x. Tangente de 60, raiz de 3, que é igual a 12, sobre x. Multiplico meu pelos extremos, eu vou ter o seguinte, ó. X é igual a 12 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui é racionalizando, né, pessoal? Racionalizando, eu vou ter o seguinte, que isso aqui vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. 12 por 3, eu posso dizer que isso aqui é igual a 4 raiz de 3. Bom, 4 raiz de 3 é o quê? É o valor da diagonal maior, menor, é a área? É alguma coisa que nós estamos procurando? Não, é algo que a gente está procurando, mas ainda não é nada. Agora que eu vou descobrir que se x é 4 raiz de 3, a diagonal menor é igual a 8, né? 8 raiz quadrada de 3. E agora sim, quem é a área? A área é diagonal maior, que no caso é 24, vezes a diagonal menor,
8 raiz de 3 dividida por 2. Então eu posso cortar 24 por 2, o resultado vai dar 12 vezes 8 raiz de 3. Quando eu faço essa conta, isso aqui é 96 raiz de 3. Legal? 96 raiz de 3. Descobrimos mais o valor de mais uma área aí. Polígono regular. Então, um polígono regular, eu coloquei várias nomenclaturas, né? Mas eu vou precisar aí só do L e do P. L é a medida do lado do polígono, tá certo? Ele está inscrito aqui numa circunferência. Então, o lado desse polígono, então aqui vale L, tá bom? E P é o semiperímetro. O que é um semiperímetro? É a soma de todos os lados dividido por 2. Tá certo? Então, a área de qualquer polígono regular, circunscrito aqui, eu posso dizer que é igual ao semiperímetro vezes M, né? No caso, M é a medida do apótema, né? Ó, semiperímetro é igual ao apótema. Na verdade, eu vou precisar desse apótema, que é a distância do centro até o lado. Seria a altura, né? Se eu pegar desse triângulozinho pequeno aqui, seria a altura. Tá certo? A área do hexágono regular, muito importante saber, é 3 raiz de 3 vezes A ao quadrado, onde esse A aqui é o lado, viu? De lado A. Então é 3 raiz de 3 vezes A ao quadrado. Então se você tem um hexágono aí, quer fazer o cálculo, e ele é regular, né? Ou seja, todos os lados aí são iguais, então você vai olhar o valor do lado. Se ele for, por exemplo, 2, então o resultado vai ser 3 raiz de 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por 2. Aí 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Tá certo? Só fazer as contas e substituir, se for um hexágono. Determinar a área regular de um hexágono regular, onde seu apótema é 2 raiz de 3. Tá certo? Seu apótema é 2 raiz de 3. Vamos fazer um hexágono aí regular. Eu não vou conseguir desenhar um hexágono regular, mas fica a boa intenção. Certo? Só para que vocês entendam aqui o que está acontecendo. Esse apótema, esse meu hexágono, esqueçam que ele não tem nada de regular, certo? Mas só para vocês entendam como é que tá, o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Aqui. Tá certo? Qual a medida que eu tenho? A medida que eu tenho aí é o valor do apótema. O meu apótema é quem? É 2 raiz de 3, que é justamente meu apótema aqui. Opa. Meu apótema aqui, ó. M é 2 raiz de 3. Bom, para encontrar a área de um hexágono, eu preciso descobrir o lado, né? Vamos chamar o nosso lado de A mesmo, né? Ou seja, eu preciso descobrir um lado, preciso descobrir qual o valor desse lado aqui, ó. Legal? Bom, mas se ele é aqui um hexágono regular, então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, e todos os lados aqui são iguais. Se no total aqui, ó, eu tenho 360 graus e eu vou dividir ele para 6 lados, né, ó. Vou dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quer dizer que esse ângulo aqui em cima ele é 60 graus. Concordam? Esse ângulo aqui é 60 graus. Então, pessoal, se eu tirar só esse triângulozinho aí de dentro e fizer a análise aqui, ó, fizer aqui a análise, só esse triângulo aí de dentro, desse lado aí só. Se eu fizer a análise só desse triângulo aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que esse ângulo aqui, ele é 60 graus. Pelo motivo como eu expliquei, eu vou dividir a circunferência de 360 em 6 partes, então dá 60 graus para cada. Bom, mas esse lado aqui é o raio, e esse aqui também é o raio, ou seja, esse lado aqui R e esse lado aqui R, eles são iguais. Se eles são iguais, os ângulos da base são iguais. Tá certo? Esses ângulos da base são iguais. Bom, se aqui é 60 graus, um triângulo, a soma dos 3 ângulos é 180. Se eu dividir 180 e tirar 60, dá 120. Se eu pegar 120 e dividir por 2, porque esses lados são iguais, quer dizer que aqui vale 60 graus e aqui vale 60 graus. Ou seja, todos os lados aqui são iguais. Tá certo? Todos os lados aqui são iguais. Bom, se é um triângulo, na verdade eu vou ter o que aqui? Um triângulo equilátero. Eu vou ter um triângulo equilátero. E nós já aprendemos aqui atrás, ó, como calcular a fórmula de um triângulo equilátero. Aqui, ó. Tá certo? S é igual a ao quadrado
raiz 3 sobre 4. Tá certo? Esse é o quadrado. Ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Certo? Então, vai ficar o seguinte. O triângulo, né, que é o que eu quero descobrir, vai ser o lado ao quadrado. Se eu descobrir o valor do lado, eu descubro o valor desse triângulo. Se eu descobrir o valor desse triângulo, que é uma dessas partes, né, basta eu multiplicar o resultado por 6. Bom, como é que eu vou descobrir esse lado aí? Eu tenho o seguinte, eu tenho que tentar desenhar agora um pouco maior, só para poder mostrar aqui as contas que a gente vai fazer. Já sabemos que é 60 graus, todo mundo. Eu estou apenas ampliando, viu, pessoal? Como se eu botasse aí um zoom. Então, se aqui é 60 graus, eu tenho essa altura, que é o nosso apótema. Aqui vai formar 90 graus. Tá certo? Aqui vai formar 90 graus. E, claro, num triângulo equilátero, a altura e a bissetriz é a mesma. Então, aqui vale 30 graus. Essa altura eu conheço, que é o meu M. E eu quero descobrir o valor desse lado aqui, ó. Tá certo? O valor desse lado aqui, que vai ser justamente R sobre 2, ou seja, é a metade do raio, né? Porque a gente já viu que são iguais, né? Então todo canto é R, então é a metade. Então fica a metade para um lado e a metade para outro. Eu tenho que descobrir quem é exatamente esse R sobre 2. Bom, aí eu tenho várias maneiras aí. Se eu olhar para o ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto e adjacente. Então eu tenho a tangente de 30 graus, que vai ser igual ao cateto oposto, que é R sobre 2, dividido pela hipotenusa, que no caso ou pela adjacente, que no caso é M. Quem é a tangente de 30 graus? Se vocês lembrarem lá da tabela, é raiz de 3 sobre 3. R sobre 2, dividido por... Quem é o M? M é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Ok? Logo, eu vou dizer que raiz de 3 sobre 3 é igual a R sobre 2 vezes o inverso, né? É assim que a gente calcula. 1 sobre 2 raiz de 3, divisão de fração. Portanto, deixa eu subir um pouco mais aqui, trazendo para cá. Portanto, eu vou ter o seguinte, que raiz de 3 sobre 3 é igual a R sobre 4 raiz de 3. Quando eu fizer agora meio pelos extremos, eu vou ter o seguinte, 3R é igual a 4 vezes, raiz de 3 vezes raiz de 3, pessoal, é a raiz de 3 ao quadrado. Então, 3R é igual, vou cortar esse com esse, 4 vezes 3, 12. Então, R é igual a 12 dividido por 3 igual a 4. Então, descobri o valor de R, que é o valor do meu triângulo lá, ó, do meu hexágono. Esse R é justamente o valor do meu hexágono, lembra? Ó, ele é o valor aqui do meu hexágono. Pela análise que a gente fez aqui, ó, é o valor do hexágono. Opa, se eu já sei o valor do hexágono, agora do lado do hexágono eu sei calcular o valor dele, a área dele. Então, a área vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes o valor do lado, que no caso é 4 ao quadrado, dividido por 2. Tá certo? Dividido por 2. Vamos já conferir essa fórmula. A é igual a 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8, vezes 3, 24. Então dá 24 raiz de 3. Tá certo? Tá aí, nós utilizamos a fórmula do hexágono, ou seja, justamente essa fórmula aqui, ó. 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 2 vezes A ao quadrado. O A aqui era 4, 4 ao quadrado deu 16, dividido por 2 dá 8, vezes 3, 24 raiz de 3. Foi o valor que a gente encontrou. Tá certo? Foi o valor que a gente encontrou aí, 24 raiz de 3. Outras áreas, expressões agora da área do triângulo. A gente pode calcular o triângulo, pessoal, em função de muita coisa, tá certo? Então vamos ver aqui alguma dessas coisas. A área do triângulo em função dos lados e do raio R, da circunferência inscrita, certo? Ou seja,
Se eu tenho um triângulo aí, ele está inscrito, né, uma circunferência, né, na verdade, está inscrita, né, nele, ou seja, a área do triângulo em função dos lados e do raio da circunferência inscrita, ou seja, se minha circunferência aqui está inscrita, né, ou seja, está dentro do meu triângulo, e eu tenho o valor dos lados, eu posso calcular o valor da minha área fazendo a seguinte conta. S é igual a P vezes R. Quem é esse P? P é o nosso semiperímetro. Semiperímetro é quem? É a soma dos lados dividido por 2. E é assim que eu vou fazer a minha conta, tá certo? E aí eu faço a soma dos lados dividido por 2 e multiplico pelo raio da minha circunferência. Outra maneira que você tem de calcular a área do triângulo. A área do triângulo é em função dos lados e da respectiva altura. Se eu tenho um triângulo normal e só tenho os lados, o valor como eu calcular, eu vou calcular o semiperímetro, ou seja, somo todos os lados, divido por 2, e aí eu vou jogar nessa formulazinha aí. Jogou, faz as substituições e tchau, resolvido. Por exemplo, vamos fazer ela aqui na prática. Quem vai ser o meu P, meu semiperímetro aqui? Vai ser somar 8 mais 7 mais 5. E vou dividir tudo isso por 2. O perímetro é igual a 8 mais 7 é 15, mais 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Meu perímetro é esse. Agora eu vou pegar a minha fórmula. Ó. S vai ser igual a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de P no caso aqui é 10, vezes, agora, 10 menos um dos lados, no caso eu vou começar pelo maior até o menor, 10 menos 8, vezes 10 menos 7, vezes 10 menos 5, ok? Então, S é igual a 10, raiz quadrada, né? S vai ser igual a raiz quadrada de 10 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 10 vezes 2 é 20, vezes 3 dá 60, 60 vezes 4 dá 240, né? 4 vezes 3, 12, 24, 240. Então, S é igual a raiz quadrada de 240. Tá bom? E aí você pode deixar dessa forma, pode tentar simplificar aqui, né? 240 é a mesma coisa de ser 24 vezes 10, não ajuda muito, 8 vezes 3 vezes 10, então pode deixar também somente dessa forma aí. Se quiser, você simplifica mais aí para encontrar, tá bom? A ideia é que vocês aprendam só a usar. Percebam que vai ser sempre, ó, semiperímetro vezes P menos A, P menos B, P menos C, que foi o que a gente fez. Tá certo? P menos 6. Vamos lá, outra maneira que você tem de calcular a área do triângulo, agora em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita. Tá certo? Então, eu tenho um triângulo, aqui, ó, vocês conseguem observar aí pelo desenho. Nós temos um triângulo, ABC, com os lados A, lado B, lado C. E nós temos uma circunferência que passa pelos seus vértices, né? Ó, circunscrita. Passa por fora, circunscrita quer dizer fora, né? Maneira de calcular, faz o produto A vezes B vezes C e divide por 4 vezes sobre R. Quem é R? O raio dessa circunferência. Esse R aqui, ó, tá bom? Aqui é como se fosse R. Esse meu R aqui é o raio da circunferência. Dessa outra questão aqui, ó, ele pede para a gente calcular, fazer o cálculo aqui, né, do raio do círculo, né? Ou seja, fazer o cálculo aqui da área do raio do círculo. Bom, para mim fazer o cálculo do raio aqui do círculo, a hora que ela está inscrita, né, pessoal? A circunferência aqui, ela está inscrita. Ela não vai cair nesse caso, ó, porque a circunferência está dentro e não fora. Ela vai cair nesse caso aqui, ó. Leva vocês para mostrar. Vai cair nesse caso aqui, ó. Tá certo? Vai cair nesse caso aqui. Aí eu quero descobrir o valor do raio. Bom, para isso, eu vou precisar, para mim descobrir o valor do raio, jogar nessa fórmula aqui, né? Para jogar nessa fórmula aqui, é importante que eu saiba quem é a área e quem é o semiperímetro. O semiperímetro é fácil. Eu tenho que calcular primeiro a área lá, tá bom? Então, como é que eu vou calcular a área lá? Vou calcular a área usando essa fórmula que a gente acabou de usar, ó. S é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B
raiz quadrada, né? P menos B vezes P menos C. Ok? Esse aqui é o valor. Quem é o P? O P vai ser a soma de 8 mais 9 mais 7. 8 mais 9 dividido por 2, né? 8 mais 9 é 17, com mais 7, 24. 24 dividido por 2 igual a 12. Então, descobrimos nosso P. Então, o valor da nossa área aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 12 vezes, aí os P, vai ficar 12 menos, o maior lado eu vou botar primeiro, 9 vezes 12 menos 8 vezes 12 menos 7. Tá certo? Então, o valor aqui da minha área é igual a raiz quadrada, tá certo? É a raiz quadrada de 12 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, vai ficar 12 vezes 3, 36, vezes 4, vamos fazer o contrário, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, 60 vezes 12, tá certo? Então, S, eu vou fazer assim, S é igual 12 vezes 3, 36. Para poder ficar melhor a minha conta, eu vou fazer assim, ó, 36 vezes 4 vezes 5. Por quê? 36 tem raiz quadrada, 4 tem raiz quadrada e 5 não tem, por isso que eu fiz isso. Então, 36 vai dar 6, raiz quadrada de 4 vai dar 2, e a raiz quadrada de 5 não tem, vou deixar 5. Então, 6 vezes 2 dá 12, raiz de 5. Ficou mais fácil, né, pessoal? Porque fazer a conta com números muito altos. Então, vai ficar 12 raiz de 5. Então, vamos lá. Isso aqui é o valor da área. Lembre-se, a questão está pedindo o raio do círculo. Ah, professor, por que você fez isso? Bom, se ele quer saber o valor do raio do círculo, e eu tenho essa fórmula, S igual a P vezes R, que é o raio, né, do círculo, e eu tenho já S. Quem é S? 12 raiz de 5. Quem é o perímetro? Semiperímetro. Deu 12. Fizemos esse cálculo aqui em cima, ó. Fizemos ele aqui em cima, ó. Ok? 12. Então, 12 vezes sobre o raio. Portanto, o meu raio vai ser igual, posso cortar esse por esse, raio vai ser igual a raiz quadrada de 5. Tá aí mais uma questão resolvida usando duas fórmulas para encontrar a nossa resposta. Expressões agora da área do triângulo, mais uma vez, de outra maneira. Agora, a área do triângulo é em função dos lados e do seno do ângulo compreendido entre eles. Ou seja, quando tem um ângulo aí entre os dois. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o valor, um triângulo. E aí eu tenho, vamos supor que eu tenho um ângulo A aqui, ó. Tá bom? Eu tenho dois lados. Aí eu tenho um ângulo A aqui. Então, a fórmula é meio. Eu multiplico B vezes C, né? Multiplico os lados. B vezes C. Certo? Vezes e multiplico pelo seno do ângulo A. Posso fazer a mesma coisa pelo ângulo B, só que agora, claro, eu multiplico C e A, que são os lados envolvidos na história, e multiplico pelo seno de B. E em C, claro, multiplico A vezes B e multiplico o seno de B, dividido por 2, claro. Determinar essa área aí, ó. Então, o que é que eu vou precisar? Vou fazer a minha área, essa minha área, vai ser igual a meio, pelo que a gente viu na fórmula, vezes 8 vezes 6 vezes o seno de 135 graus. S vai ser igual, 2 eu corto com 8, dá 4. 4 vezes 6, 24. Vai ficar 24 vezes o seno de 135 graus. Aí a gente vai lembrar também da aula passada, né? Bom, na aula passada a gente viu que nós tínhamos um triângulo, uma circunferência trigonométrica, né, dividida aí em 4 lados. Se esforcem para considerar isso uma circunferência. Sabemos que aqui é de 0 a 90 graus, daqui é de 90 a 180 graus, e aqui é de 180 a 270 graus, voltando a 360 graus. Então, 135 graus é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, concorda? Então, ele está por aqui.
ok? 135 graus. Então eu quero fazer uma redução ao primeiro quadrante, quero descobrir que ângulo é esse aqui que ele corresponde. A gente viu na aula passada, voltem aí e assistam novamente, a aula passada que era o seguinte, ó, se eu quero descobrir esse ângulo alfa, bastava fazer 180 graus menos 135 graus. Então alfa corresponde a 45 graus, ou seja, esse meu S é igual a 24 vezes, vou dar um espaço aqui, seno de 45 graus. Ah, e o seno é positivo ou negativo? O seno é positivo, positivo, negativo e negativo. Logo, isso aqui é 24 vezes... Qual é o valor do seno de 45 graus? Aí vocês estão lembrados, é a raiz de 2 sobre 2. Olha na tabela que foi dada também na aula passada. Então, isso aqui vai ficar 24 dividido por 2, 12, raiz de 2. Está encontrado aí o valor da área, beleza? O valor da área aí, 12 raiz de 2. Área do círculo agora e suas partes. Nós sabemos que a área do círculo tradicional é π vezes o raio ao quadrado, né? Essa aí é a forma para encontrar a área de qualquer círculo. A área da coroa circular, ou seja, eu vou fazer a área da maior menos a menor. Então, é π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado menor. Ou seja, quando eu colocar π em evidência, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado pequeno. Então, o resultado aqui vai ser o seguinte, exemplo aí, determinar a área dessa coroa circular vai ser igual a π vezes 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, a minha área é igual a π vezes 36 menos 16. Então, a minha área vai ser igual a π vezes 20. Então, a área é 20π. Ok? A área aí é 20π. Tá aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, né, pessoal? Essa daí era a última, né? Nosso último exemplo. Valeu, galera. Tchau, tchau.